Será que isso que a gente está vendo no Bitcoin nesse exato momento é uma falsa alta? De acordo com o artigo que acabou de sair aqui no Cointelegraph, há 35 minutos atrás, tá falando que essa recuperação pode ser um pulo de gato morto. E eu gostaria de reagir a esse artigo aqui junto com você. E para quem não me conhece, eu sou o Victor Marinho, você está no canal 99 Bitcoins Brasil, onde a gente compartilha as últimas informações do mundo cripto de forma desapegada e sempre tem na descrição do vídeo os links oficiais dos canais de comunicação do 99 Bitcoins Brasil para você ficar ligado e receber essas informações em primeira mão. Então o Bitcoin voltou a subir hoje, na sexta-feira, impulsionado por derivativos, entrada institucional e otimismo regulatório após o perdão do Trump ao CZ, que é o fundador da Binance. Para quem não sabe, o Trump soltou um comunicado através da sua secretária de imprensa perdoando os crimes do CZ, que eu não sei exatamente quais foram, né? Mas eu sei que a Binance pagou uma multa recorde de mais de 4 bilhões de dólares quando tudo aconteceu, e foi no governo antigo, né? Que era um governo, como podemos dizer assim, meio contra o mundo cripto. Então eles pressionavam muito, nem dá para saber se realmente CZ fez alguma coisa fora da lei ou se ele simplesmente estava lutando pela liberdade. Eu não tenho mais informações para te dizer o que aconteceu. Mas a mensagem que isso passou para o mercado é que acabou o governo opressor de cripto e nós somos um governo que queremos estar de boa com o mundo das criptomoedas, buscando novas tecnologias e inovações para o mundo real. Isso é muito positivo para o mercado. Ó. Aqui, 7 horas da manhã, os mercados asiáticos avançaram, impulsionados por lucros muito fortes da Intel e expectativas positivas para a reunião que vai acontecer entre o Donald Trump e o Xi Jinping. Já fiz vídeo aqui no 99 Bitcoins falando sobre isso. Eles vão se encontrar no dia 31 de outubro, se eu não me engano, para resolver aquela palhaçada de taxação, né? Que ele soltou que ia taxar a China, mas todo mundo acha que foi, o Trump, tava tudo bem, o Trump foi lá espetar o Xi Jinping, mas não. Antes disso, o Xi Jinping tinha soltado que eles não iam mais comercializar de forma livre as terras raras. Se você não sabe, as terras raras é meio que o petróleo dos próximos anos. E a China é a detentora do maior número de terras raras lá em não sei quantos milhões de terras raras. Enfim, eu não sei qual medida é usada para isso, mas a China é o top 1. Tem um outro país que é o top 2, que eu não lembro qual que é. E o Brasil, top 3. Tem a chance de virar uma potência, mas se tiver na mão do governo que se diz do povo, só que não é do povo porcaria nenhuma, simplesmente vai ser mais um fiasco, da mesma forma que foi na época das commodities. Não vão saber aproveitar, vão pegar todo o dinheiro, enfiar no... e o país vai ficar na mesma merda de sempre. Então, o dólar se manteve estável e o ouro subiu 0,3%. Já o Bitica, cotado ali no 110 mil, tem uma expectativa de curto prazo levemente positiva. O otimismo com a retomada das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China e a força dos mercados globais aumentam o apetite por risco, sustentando as criptomoedas. Contudo, a proximidade da reunião e o prazo para novas tarifas mantém o mercado vulnerável a reversões rápidas. O Bitcoin tende a oscilar entre 108 e 112 mil, com viés altista se o sentimento pró-risco persistir. Então, cara, o que eu sempre falo, o mercado odeia incerteza. Ninguém sabe como vai ser essa reunião. Então o mercado tá ali se segurando, e aí, vai ou não vai? Opa, vou, não vou, brincadeira. E fica nessa palhaçada aí, ó. Nessa manhã dessa sexta-feira, o Bitcoin tava cotado em 599 mil reais e subiu 3%, voltando para os 111 mil dólares. No entanto, as tensões políticas entre Estados Unidos, China, Rússia e Canadá indicam que a alta pode ser apenas um pulo de gato morto, uma falsa recuperação. E a tendência é ele recuar novamente na medida em que a macroeconomia aumenta o seu temor e foge de ativos de risco. Lembrando
cada vez mais as pessoas estão passando a enxergar o Bitcoin como um ativo seguro e não de risco. Se fosse antigamente, cara, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, que eu nem tava no mercado, eu tenho certeza que só esses pequenos burburinhos que andam acontecendo já ia derrubar o Bitcoin mais de 50% o valor dele. Porque antigamente, realmente, todo mundo, meu Deus, Bitcoin é muito risco, vai acabar o mundo, vai explodir a blockchain. E a gente já sabe que isso não vai acontecer. Então, um comportamento que tem se tornado mais normal são as pessoas, quando começa a ter muita incerteza e instabilidade geopolítica, eles estão começando a procurar ouro e Bitcoin. Nem todos procuram Bitcoin ainda, mas muitas pessoas já estão procurando Bitcoin frente às incertezas do mundo, que já estão entendendo que, independente da cotação, Bitcoin é Bitcoin. E aqui, por que o preço subiu hoje? O movimento surpreendeu parte do mercado que esperava uma semana mais estável após a volatilidade recente. No entanto, a combinação de fatores técnicos, institucionais e políticos ajudou a impulsionar o preço. Entre os principais motores da alta estão a pressão sobre vendidos nos derivativos, a acumulação de grandes carteiras e o novo clima de otimismo regulatório depois do perdão presidencial concedido por Donald Trump ao CZ. E na sexta-feira, hoje, cerca de 5,1 bilhões em opções de Bitcoin expiraram, gerando um efeito de short squeeze, que forçou os vendedores a recomprar as suas posições. E o preço acabou se mantendo ali acima dos 108 mil, o que aumentou a pressão sobre contratos vendidos e abriu espaço para alta até 111. Mas ainda assim, esse 111 está difícil o Bitcoin romper, hein, cara? O mercado de opções, também mostrou um dado importante. O interesse aberto em preços acima dos 120 mil passou de 2 bilhões de dólares, o que demonstra a confiança dos compradores. Mesmo com a redução de 4,9% no volume de futuros alavancados, o movimento indica posicionamento mais saudável e menos arriscados. Analistas destacam que, se o índice de preços do consumidor, o CPI, que será divulgado hoje, vier acima do esperado, o Bitica pode enfrentar uma nova volatilidade, mas o suporte em 108 mil parece bem sólido. E antes de falar sobre as baleias e os fundos que estão voltando a acumular Bitcoin, não posso deixar você esquecer que a gente tem o Bitcoin Hyper, que está ficando cada vez mais famoso. É uma moeda de pré-venda que já arrecadou 24 milhões de dólares e eles querem criar uma Layer 2 do Bitcoin. Entenda, isso aqui é uma parada de risco, tá? É uma moeda de pré-venda, não foi listada ainda. Tudo pode acontecer, tanto ela pode valorizar quanto ela pode derreter. Então, para ativos desse tipo, eu normalmente indico, no máximo, estourando, explodindo 5% do que você ganha por mês. Ah, eu ganho R$1.000. Beleza, 5% disso é R$50. Você nunca deveria investir mais de R$50 em coisas arriscadas. Não importa se é pré-venda, se é joguinho milagroso, se é botzinho, se é uma piramidezinha que tá te prometendo 2, 3% ao dia, provavelmente você vai perder dinheiro. Não importa o que seja. Sempre que for colocar dinheiro em coisas que oferecem um risco alto, vai na regra do 5% no máximo, que isso vai te evitar muita dor de cabeça na sua vida. Porque quando você perde essa grana, você pode até ficar triste, mas você não fica em depressão. Continuando aqui com o nosso artigo sobre as baleias e os fundos que voltam a acumular o Bitcoin, os dados on-chain mostraram que esse acúmulo consistente por parte das baleias médias, que são as carteiras que têm entre 100 e 1.000 Bitcoin, mesmo depois da liquidação de 19 bilhões de dólares nas últimas semanas, esse grupo aumentou suas posições, somando um crescimento anualizado de mais de 900 mil BTC. Então olha isso aqui, todos esses dados que eu estou falando aqui para você durante esse vídeo são análises fundamentalistas sobre o que está acontecendo no mercado e no mundo. A gente não parou em nenhum momento aqui para olhar o gráfico do Bitcoin, qual que é a cabeça, piroca, ombro invertida que vai fazer o Bitcoin subir ou descer. Não, cara. São coisas que acontecem no mundo e reflete. Se você vê, depois da sexta-feira cinzenta, liquidou ali mais de 19 bilhões de dólares, que é muita grana. Foi uma puta manipulação de mercado. E mesmo assim, os baleias médios ainda acumularam mais Bitcoin. Isso mostra que a cabeça dessas pessoas que já têm Bitcoin, eles já entenderam
que é o ativo mais seguro que existe no mundo. Independentemente do que aconteça, eles continuam comprando e acumulando mais. E quem não faz isso é porque ainda não entendeu o que é Bitcoin, ou nunca parou para estudar. Então eu aconselho, cara, se você não entende ainda o que é Bitcoin e não começou a acumular, comece a estudar. Ó, apesar disso, a média móvel de 30 dias mostra um leve recuo que indica cautela no curto prazo. Por outro lado, 67% do fornecimento total de Bitica permanece inativo há mais de um ano. Isso é um sinal de confiança dos investidores de longo prazo. Outro dado importante e fundamentalista para fazer uma análise. 67% está inativo, mostra que as pessoas confiam no Bitcoin. No campo institucional, os ETFs de Bitica registraram entradas líquidas de 20 milhões de dólares e os fundos de Ethereum viram saídas de 128 milhões. O destaque foi o ETF da BlackRock, que atraiu 108 milhões de dólares em aportes, reforçando o interesse seletivo das grandes gestoras. O que eu tô vendo que está começando a acontecer é que muita gente está confiando mais em investir nas criptomoedas, ter essa exposição através de ETF. Porque, sei lá, tem gente que já confia na BlackRock, mas não confia no mercado, não confia na sua própria capacidade de fazer autocustódia, mas eu quero estar exposto à criptomoeda, então eu vou ali de ETF da BlackRock para fazer isso. Muita gente tem optado por esse tipo de investimento. Claro que quem não entende muito do mercado cripto, né? E aqui o perdão do Trump ao CZ também melhorou o humor do mercado. O gesto foi interpretado como sinal de políticas mais amigáveis às criptomoedas no governo republicano. Após o anúncio, o BNB subiu 4% e o Bitcoin avançou 2,1% em poucas horas. O Trump, que recentemente se declarou o presidente pró-Bitcoin, promete reduzir barreiras regulatórias e atrair empresas de cripto de volta aos Estados Unidos. Embora os senadores democratas tenham criticado a medida, você vê, né? Se você não sabe, nos Estados Unidos, os republicanos é o governo de direita, e os democratas é o governo de esquerda. Então você vê que, tipo, os republicanos, que é o Trump, é pró-cripto, tá querendo trazer essas coisas descentralizadas, mais liberdade, e os democratas de esquerda não gostam muito disso. Eles querem controle total sobre tudo, não muda, né, de um país para o outro. Investidores enxergam um novo ciclo de diálogo entre governo e exchange, algo que o setor aguardava há anos. E outra coisa, aqui eu tô falando só sobre cripto, tá, rapaziada? Que é o foco das nossas informações aqui. Outras coisas eu não sei. Como eu já disse, eu não sou dos Estados Unidos, não posso dizer se ele é um bom presidente ou um mau presidente, eu não moro lá. Ó, esse otimismo regulatório vem se somar à narrativa da redução de risco político, que pode atrair capital institucional ainda reticente. E a expectativa é que a clareza nas regras e a aproximação com Wall Street sustentem o preço do Bitica nas próximas semanas. E o índice de medo e ganância ainda está em 32 pontos, que é ótima, uma zona de compra, na minha opinião, né? Zona de cauteloso otimismo, que sugere espaço para novas altas sem excesso de euforia. A pergunta agora é se o Bitcoin conseguirá se manter acima dos 110 até a divulgação dos dados da inflação, que vai ser hoje, e caso os números mostrem pressão sobre os preços, o mercado pode reagir com realização de lucros perto da resistência dos 114 mil dólares. E se você não sabe, esse dado que vai ser divulgado hoje provavelmente está ligado a um possível novo corte de juros por parte do Fed. E a gente sabe que sempre que o Fed corta juros, criptomoeda sobe. É uma coisa muito louca essa relação, né, que o mercado cripto ainda tem com o que acontece nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link do Bitcoin Hyper aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. E se você gostou, continua com a gente nesse outro que está aparecendo agora aí na sua tela.